A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 12, que tem como título O Caráter Missionário da Igreja de Jerusalém. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre de 2025 e agora na lição número 12 nós vamos falar de um tema muito importante, que é a questão de missões. A igreja tem que se preocupar com missões, a igreja tem que formar missionários, a igreja tem que levar o evangelho. Essa é a missão da igreja, ou seja, fazer missões, né, é justamente o que a igreja tem que fazer. Se ela não faz isso, ela deixa de ser igreja. A gente vai aprender aqui com a Igreja de Jerusalém, que dava suporte à obra missionária em outras cidades. Sabemos que muitos missionários foram enviados de Jerusalém de maneira oficial, né? Muitas pessoas eram enviadas ali para fazer missões, especificamente para fazer missões, mas também muitas pessoas se convertiam ali em Jerusalém, depois iam para as suas cidades e lá, né, abriam uma igreja. E as igrejas naquela época funcionavam nas casas, não tinha um templo construído. A igreja cresceu dessa forma, o evangelho se expandiu pelo mundo dessa maneira e nos dias de hoje não é diferente. A Assembleia de Deus, por exemplo, é uma igreja que cresceu dessa maneira, né? No início, a Assembleia de Deus não ficava enviando missionários, até tinha muitos missionários, pastores que eram enviados. No entanto, uma boa parte das igrejas da Assembleia de Deus, no início, surgiu a partir de alguém que se convertia, ali onde tinha uma igreja, numa cidade grande, numa capital, e aí depois levava para os interiores, para as vilas, cidades pequenas, depois que a igreja ia enviar um pastor, um missionário, alguém ali para cuidar daquela igreja. E essa pessoa que era enviada não necessariamente era um teólogo, alguém que teve a formação de missões, não, muitas vezes era um crente comum, mas que era esforçado e tinha vontade de fazer a obra de Deus. E assim a igreja, a Assembleia de Deus cresceu. Então esse modelo da Igreja de Jerusalém, né, ele também existe nos dias de hoje, né, e a gente precisa sim, né, melhorar isso cada vez mais no sentido de capacitar as pessoas, capacitar os missionários. Não estou dizendo aqui que a pessoa que vai abrir uma igreja, que vai fazer obra em um local que ainda não tem uma igreja, essa pessoa deve ser qualquer um, não é isso. Ela tem que ser cheia do Espírito Santo, ela tem que orar, ela tem que ler a Bíblia, ter conhecimento da palavra, né? E se for possível, dentro, né, da possibilidade, ter uma formação teológica. Mas se não for possível, não tem problema, Deus age do mesmo jeito, a igreja cresceu assim e Deus tem abençoado. Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui a nossa aula. Eu tenho certeza que ao estudar essa lição aqui, a gente vai ver muitos paralelos com o que a gente já viu na Assembleia de Deus. Talvez hoje nem tanto, mas no passado da Assembleia de Deus, né? Então, assim, tem a ver com a nossa história. E também a gente aprende muito com a Igreja de Jerusalém para aplicar nos dias de hoje. Então vamos lá, né? A gente vai usar aqui o slide em PowerPoint, nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade. Então você que acompanha aqui já sabe, se você chegou aqui agora, saiba que você pode usar esse slide na sua igreja. Então você pode fazer assinatura no nosso site, você pode comprar o slide de forma individual. Nós vendemos somente um slide, custa apenas R$ 8. Tá? Um valor, assim, muito barato mesmo. Então, um slide desse aqui demora horas para fazer. Se você for fazer, vai ficar o dia inteiro, 2 dias fazendo o slide. For pagar alguém para fazer, vai cobrar uns R$ 100. Nós vendemos por apenas R$ 8, um slide de qualidade. E a assinatura temos um valor a partir de R$ 19,90. Então, você vai entrar no nosso site ebdenfoco.com ou vai enviar uma mensagem diretamente no nosso WhatsApp. Quando envia uma mensagem no nosso WhatsApp, você já recebe automaticamente algumas opções e uma delas é comprar o slide ou saber sobre assinatura. Se você já é assinante, na automação, né, tem a opção de você baixar o slide, lá já tem a opção. Então assim, manda mensagem no nosso WhatsApp ou entre no nosso site para conhecer o nosso conteúdo. Você pode, né, ficar sabendo aí das nossas novidades, aí, que a gente sempre tem novidades. Vamos para o textuário da lição que diz assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos, capítulo 11, versículo 20. Então aqui a gente vê a passagem de Atos que mostra o início da igreja em Antioquia. Durante a aula a gente vai detalhar sobre isso, mas só adiantando aqui, a cidade de Antioquia era muito grande. Há registros que no ano 300 depois de Cristo, ela tinha 800 mil habitantes. É muito grande, principalmente para aquela época, né? Então, assim, eu acredito que nessa época aqui, essa cidade já tinha aí uns 500 mil habitantes ou mais. Era uma referência, pessoas do mundo inteiro iam em Antioquia. Por isso, esse destaque, né, para a igreja de Antioquia. Foi essa igreja que enviou Paulo como missionário. Eu quero destacar isso aqui. Verdade prática, faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. É claro que a missão não é só você ir até povos não alcançados. Missão é tudo que a igreja faz, é pregar o evangelho no seu próprio bairro, para os seus vizinhos. Tem igreja por aí que nunca convidou o vizinho para ir lá visitar.
Tem, isso acontece muito. Então, assim, fazer missão é algo local, mas também missões que a gente chama de transculturais, né? Vai para outros povos. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos 11, de 19 a 30. Durante a aula a gente volta nessa passagem para explicar em detalhes. Introdução. Como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano. Bem, aqui eu coloquei uma imagem, né, circulando ali Antioquia. É muito difícil a gente encontrar imagens de qualidade, né, que mostra esses mapas, né? Mas eu quis dar esse enfoque aqui porque mais embaixo você vai ver Jerusalém. Então observe que não está muito longe, né? E essa Antioquia citada aqui na lição é a Antioquia da Síria, né? A Síria ficava um pouco acima ali de Israel, né? É uma região, né? Não necessariamente um país, era a região da Síria. Então, Antioquia da Síria. Lá no lado esquerdo, né, se você estiver vendo pelo vídeo, tem Antioquia da Pisídia. Então, tinha duas Antioquias. Então, a gente precisa saber a diferença entre elas. Então, a Antioquia falada aqui é essa que fica um pouco mais próximo de Jerusalém. Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levam a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Observe que esse tema, né, de levar o evangelho aos gentios, ele está presente desde o início da nossa revista. Desde quando a gente começa a ler Atos dos Apóstolos, a gente começa a ver essa ideia de levar o evangelho fora das fronteiras de Israel. No entanto, o livro de Atos dos Apóstolos só destaca isso no capítulo 11. Até o capítulo 11, o evangelho estava sendo pregado ali em Jerusalém, dentro de Israel, Samaria, ainda estava muito próximo. Então, algo detalhado fora de Israel começa aqui no capítulo 11. Vale destacar que o que a gente estudou na lição anterior, Pedro na casa de Cornélio, ainda é dentro da fronteira de Israel. Apesar de Cornélio ser um gentil, ele habitava naquela região. Então, o destaque aqui nessa aula é justamente a saída de Israel. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Então, sim, missão transcultural é quando a igreja, de maneira oficial, prega o evangelho em uma outra região, em um outro país. Nesta lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobrevivera a Estevão em Jerusalém. Então, nesse caso aqui, as pessoas que estavam sendo perseguidas em Jerusalém, eles saíram de Jerusalém, saíram de Israel e foram pregar o evangelho em outras regiões. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuem uma forte consciência missionária. Então, vale destacar que a igreja está bem no início. Aqui não tinha um treinamento missionário. Eram leigos, pessoas comuns, mas que eram cheias do Espírito Santo, conheciam a verdade, conheciam o evangelho e começaram a pregar o evangelho em outros locais. E quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Então, assim, a perseguição, ela não cessou, ela continuou. Acontecia várias e várias vezes. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver ali os apóstolos sendo perseguidos o tempo todo. O apóstolo Paulo mesmo, né, era apedrejado, jogado fora da cidade. Enfim, sofria várias perseguições. E morreu sendo perseguido, né? Paulo morreu porque estava pregando o evangelho, enfim, foi preso, depois foi decapitado. Esse é um belo exemplo de fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas também nos levar a agir como eles. Então a ideia aqui é que nós possamos olhar para a igreja de Jerusalém, para os crentes, como que eles faziam e aplicar na nossa vida, como que nós devemos fazer. Isso deve nos motivar. Eles deram uma vida pelo evangelho. Então a gente precisa sim entender que o evangelho é a verdade que liberta. A gente precisa crer no evangelho, praticar o evangelho e pregar o evangelho. Vamos para o tópico 1. Uma igreja com consciência missionária. 1.1. O evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos. Atos capítulo 11, versículo 19. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Aqui nessa passagem fica bem claro que a perseguição foi que motivou os crentes a saírem ali daquela região. A gente estudou sobre Estevão em algumas aulas anteriores, a gente já falou bastante sobre isso, né, que essa perseguição, né, resultou nessa saída, e Lucas retoma esse tema aqui no capítulo 11 e volta a falar isso, volta a destacar isso aqui, né, que eles saíram para várias regiões aí pregando o evangelho. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos 8, de 1 a 4, que eu já falei, né, que a gente estudou nas lições anteriores aí, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã.
Então aqui a gente vê que o tema continua presente em Atos dos Apóstolos. A perseguição, né, ali em Jerusalém fez com que os crentes se dispersassem e levassem o evangelho para outras regiões. Assim como Filipe, que em razão da perseguição levou o evangelho à cidade de Samaria. Da mesma forma, esses crentes, que também faziam parte desse grupo de cristãos perseguidos, levaram o evangelho para além da fronteira de Israel. Então observe que a perseguição, ela não é uma coisa boa, não é uma coisa boa. Ser perseguido, ser açoitado, ser preso, isso não é bom. No entanto, quando isso acontece por causa do evangelho, de certa forma tem um propósito. Nesse caso aqui, Deus estava trabalhando para que o evangelho se espalhasse, para que o evangelho fosse para outras regiões, para que os crentes não ficassem acomodados ali. Então, Deus está trabalhando para que realmente o evangelho, né, chegue a povos não alcançados. E eu fico também imaginando assim que Deus executou esse plano de salvação de forma tão minuciosa que quando Jesus nasce, ele nasce num período em que o Império Romano já tinha meio que pavimentado toda aquela região. Tinha muitas ruas, muitas estradas bem feitas, né, que ligavam as cidades, né? A rota marítima também era muito boa. E, assim, os povos daquela região não estavam mais fechados, como era no Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento era muito fechado, as pessoas não se misturavam. Essa época aqui é uma época em que as pessoas realmente já se misturam, já moram em cidades diferentes. Enfim, né, essa região passou por uma transformação muito grande, né? Desde do ano 722 a.C., que teve a invasão, que a Síria invadiu Israel, né, no caso o Reino do Norte, aí a Síria caiu para a Babilônia, aí veio a Babilônia e levou o Reino do Sul, que é Judá, para o exílio, depois a Babilônia caiu para o Império Medo-Persa, depois o Império Medo-Persa caiu para o Império Grego, depois o Império Grego caiu para o Império Romano. Então, tudo isso fez com que aquela região ela se tornasse assim fácil das ideias se disseminarem. Então, o evangelho começa nesse período. Jesus nasce nesse período, aí morre, o evangelho é pregado e tudo isso facilita a disseminação do evangelho, facilita a mensagem ser levada para todo mundo conhecido ali. E a partir dali foram para a Índia, foram para a África, enfim, várias regiões do mundo, né, receberam o evangelho justamente porque aquele momento histórico propiciou isso. Mas é Deus trabalhando na história, nada acontece por acaso. Deus planejou tudo isso, Ele é dono da história. Tópico 1.2, cristãos dispersados, mas conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Então, sim, eles chegavam em qualquer local e começavam a pregar o evangelho. E aqui tem estratégias diferentes. A gente vai falar sobre isso aqui durante a aula, mas era assim, quando eles chegavam em uma cidade que eles não conheciam ninguém, ou, enfim, não tinha ali um ponto de pregação, não tinha uma casa ainda para eles cultuarem, eles procuravam uma sinagoga, onde estavam judeus. Toda cidade que tivesse pelo menos 10 judeus já tinha uma sinagoga. E era muito comum ter muito mais que 10 judeus em uma cidade, principalmente Antioquia, no caso aqui, que era uma cidade imensa, né? Mas, enfim, a gente vê isso, né? Paulo, sempre que ele chegava na cidade, ele procurava uma sinagoga. Por quê? Porque na sinagoga ele conseguia comunicar com os judeus o evangelho de uma forma, né, mostrando ali Cristo como cumprimento das profecias da antiga aliança. No entanto, em Antioquia, que é o tema aqui dessa lição, né, que a gente está estudando, eles chegaram lá e pregaram diretamente para os gregos, para pessoas que não tinham conhecimento do judaísmo. Tudo indica que foi assim, né? O texto deixa bem claro lá que foi para os gregos. Com certeza tinha uma sinagoga, mas a abordagem desses primeiros cristãos lá foi uma abordagem diretamente para os gregos. A gente vai tratar sobre esse tema mais adiante. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé onde quer que estivessem. Então, sim, eram crentes que entendiam o evangelho, que estavam conscientes dessa missão de pregar o evangelho, e quando eles chegavam na cidade, eles davam testemunho, eles eram diferentes, eles agiam de forma diferente e ficavam conhecidos. Eles haviam sido comissionados para isso. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Vamos ler aqui Mateus 28:19, que é o próprio Jesus comissionando. Fala assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Então, pregar o Evangelho é uma ordem do próprio Jesus e a gente precisa cumprir essa missão. Os crentes precisam ter consciência missionária. Onde quer que chegue, ele deve dar testemunho e falar de Jesus. 1.3. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o Evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. Então aqui tem Atos 11:20, que a gente já leu anteriormente, mas só para destacar aqui que era uma cidade muito grande, era uma cidade que tinha uma população muito grande, muitas pessoas passavam por lá, uma das 3 cidades mais importantes. Ele não cita as outras 2, muito provavelmente Atenas, que também era uma cidade muito grande, ficava na região da Grécia, e Roma, que é a capital, né? Cidades importantíssimas, né, que tiveram ali pessoas pregando o evangelho nelas. Então o destaque aqui é para Antioquia, que ficava um pouco mais próximo de Jerusalém, mas também vale reforçar que o evangelho espalhou por todas as cidades grandes e pequenas daquela região. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns, os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais relevantes e importantes do Novo Testamento. Eram cristãos anônimos e leigos. Aqui eu fiz uma pequena mudança no slide que o escritor da revista cita Atos 13, de 1 a 3. Só que eu acho que não era isso. Mais uma vez eu mudei o slide e agora eu tenho quase certeza, porque pelo contexto ele está falando, né, que começou com cristãos comuns. A gente já leu o versículo 20, vou ler novamente, vamos ler todo o texto aqui. Diz assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Então observe que os crentes comuns chegaram lá, formaram igreja e depois a igreja de Jerusalém enviou Barnabé, que era uma pessoa muito mais capacitada, para dar aquele suporte na cidade de Antioquia. Eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos, porque a mão do Senhor era com eles, conforme Lucas destaca. Então a mão do Senhor era com eles. Alguém pode se perguntar por que Deus não mandou um apóstolo, não mandou alguém mais capacitado. Só que assim, Deus estava capacitando essas pessoas. Os apóstolos eram em número reduzido, então a obra de Deus não ia se expandir só com a pregação dos apóstolos. Deus estava capacitando pessoas comuns para sair, pregar o evangelho, começar um trabalho, uma igreja em alguma cidade. Era assim que funcionava. Esse era o segredo que fez toda a diferença. O que fica em destaque, portanto, não era o ofício ou o cargo, mas a capacitação do Senhor. Então isso aqui é muito importante. Deus estava capacitando. Não é porque a pessoa tem um ofício, tem um cargo, foi consagrado, ou isso ou aquilo. Não. Deus estava capacitando para a pregação do Evangelho. E como eu comentei anteriormente, a Assembleia de Deus é um exemplo moderno de uma igreja que cresceu assim, com pessoas comuns. As pessoas se convertiam e aprendiam sobre Jesus ali e tal, mas mesmo sem muito tempo de crente, voltava para a sua cidade, ia para algum local, mudava de local, chegava lá e via que não tinha igreja. E aí começava um trabalho em casa, chamava os vizinhos ali para orar, para reunir, para ler a Bíblia, e de repente já tinha um grupo de crentes, depois reuniam, construíam uma igreja, até chegar lá um pastor, um missionário enviado, às vezes demorava. E muitas vezes esse pastor enviado não era uma pessoa formada em teologia, com cursos de missões, nada disso, também era uma pessoa comum, que tinha um pouco mais de experiência, um pouco mais de conhecimento da palavra, e ia lá e tomava de conta daquela igreja. E assim a Assembleia de Deus chegou em todos os lugares do Brasil, né? Aqui no Pará a gente costuma dizer que toda vila pequena tem 3 coisas: um bar, um campo de futebol e uma igreja Assembleia de Deus. Às vezes só tem esses 3, um do lado do outro, assim, tá lá o campinho, né, a igreja e o bar. Isso aí é padrão, né, nos interiores aqui do Pará, e eu acho que é comum no Brasil inteiro, né? Se você é da época, né, que a igreja cresceu dessa forma, né, deixa aí nos comentários, né, se você viveu esse período, né? Meu pai e minha mãe se converteram na década de 80, um pouco antes de eu nascer, e eu nunca perguntei para eles como que era a igreja, mas pelas histórias que eu me lembro deles comentando sobre isso, eu acho que era algo muito simples. Ou era uma igreja muito pequena, ou nem era uma igreja construída, era na casa de alguém, né, que eles frequentaram ali e resolveram se converter, e eles estão crentes até hoje, né, já fizeram muita obra de Deus, já ganharam muita alma para Jesus. Então assim, a igreja vai crescendo dessa maneira, porque assim, o evangelho, ele é o poder de Deus para a transformação do homem, ou seja, não depende de nós, depende de Deus, é o poder de Deus. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele
quer. A gente não pode colocar o evangelho dentro de uma caixinha, não tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Olha, só pode fazer missões se você fizer teologia, se você ler tal livro, aí você vai fazer missões. Não é assim que funciona. Tem estratégias diferentes para cada caso. Tem situações que é necessário a pessoa ser formada em teologia, ter um curso de missões, ter uma capacitação específica. Tem situações que, sim, isso é necessário. Mas tem situações que Deus usa pessoas comuns. Tem situações que basta ter ali um novo convertido, que sabe um pouquinho de Jesus, mas é o suficiente para pregar o evangelho, para libertar alguém da escravidão do pecado, no caso da bebida, do cigarro, de qualquer coisa. Então, assim, muitas pessoas se converteram dessa forma. Simplesmente estavam ali vivendo sua vida normal, natural, fazendo o que sempre fez, e aí de repente chega um crente novo convertido, que não sabe nem falar de Jesus direito, mas dá uma palavra que transforma a vida, que muda a vida. Então é assim, Deus tem a sua maneira específica de agir em cada situação diferente. A gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha, o evangelho dentro de uma caixinha, dizendo que tem que ser daquele jeito. Não é assim que funciona. Os apóstolos eram extraordinários e os profetas excepcionais, somente porque sobre eles também estava a mão do Senhor. Primeira vez que eu li esse texto, eu achei confuso, porque eu acho que está faltando uma vírgula em algum lugar aqui. Mas, enfim, né, a gente tem que entender que mesmo os apóstolos, os profetas, aqueles que estavam na liderança da igreja, eles só estavam lá porque eles foram capacitados por Deus, porque eram cheios do Espírito Santo. E a mesma capacitação que estava sobre eles estava sobre os crentes comuns. Vamos para o tópico 2. Uma igreja com visão transcultural. 2.1. A cultura grega ou helênica. Se você vir falar por aí, cultura helênica, está se referindo aos gregos. A Bíblia nos conta que alguns cristãos tinham sido espalhados pelo mundo, chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Essa expressão, falar aos gregos, é muito importante. Então, assim, chegar no local e procurar os gregos para falar era muito comum porque os gregos estavam espalhados por toda aquela região. Então, isso aqui não é nenhuma novidade. E os gregos tinham uma cultura muito forte, eles tinham a língua deles, que na verdade a língua deles dominou aquela região, então todo mundo ali falava grego. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. E também os gregos, eles gostavam muito de filosofia, de matemática, eram muito eruditos, né? Então, assim, pregar aos gregos era diferente, muito diferente de pregar aos judeus. Vamos avançar aqui. De acordo com os estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que os cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Então aqui a gente observa, né, que essa passagem, no caso aqui, o escritor da revista colocou assim, de acordo com os estudiosos, ela explica, ela quem? Essa passagem. Então essa passagem aqui explica, né, que esse foi o primeiro momento em que os judeus, no caso os crentes, que eram judeus, falaram de Jesus para alguém que não era judeu. Porque mesmo Cornélio, que não era judeu, ele tinha conhecimento do judaísmo, vivia entre os judeus, né? Ele já tinha um certo comportamento parecido com o dos judeus. Ele dava esmola, enfim, orava, teve uma revelação divina de um anjo. Enfim, nesse caso aqui, eles chegaram para pessoas que não tinham conhecimento do judaísmo. Talvez tinha, mas muito superficial e tudo mais. Adoravam outros deuses. Então, assim, é uma abordagem totalmente diferente. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Então, esse mundo diferente, que o judaísmo não é protagonista, que as pessoas não leem o Antigo Testamento, não leem a Torá, não faz o menor sentido chegar lá e pregar o evangelho falando que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento e a gente precisa crer nele porque esse Messias agora, né, se revelou. Os gregos iam ficar olhando assim, tá, que Messias? Que Antigo Testamento? Do que você está falando? Prometido por quem? Entende? Eles não iam compreender a mensagem. Então a abordagem é outra. Ou seja, não eram judeus que falavam grego pregando para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho a pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Então, só para ficar claro, apesar deles serem judeus, eles falavam grego, se comunicavam em grego. Lá na Judéia tinha as duas línguas. Tinha o grego, que era a língua oficial do império, e tinha o aramaico, que era a língua deles. Eles falavam aramaico no dia a dia, no cotidiano. E quando eles iam para a sinagoga ler a Torá, eles liam a Torá em hebraico, que o hebraico era um pouco mais antigo e não era usado mais no cotidiano. Então tinha o hebraico, né, que era a língua da Torá, o aramaico, a língua conversada, falada por eles,
e o grego, uma língua mais comum. E tinha também o latim, que era a língua de Roma, né? Então, os soldados romanos falavam em latim. Só vale destacar aqui, né, que essa explicação é para deixar bem claro, né, que os crentes que moravam ali em Jerusalém também tinham conhecimento desses outros idiomas, dessas outras línguas e que se comunicavam com eles dessa forma. Paulo falava em vários idiomas, ele sabia hebraico, aramaico, grego, latim, ele tinha o conhecimento desses idiomas, ele falava dessas línguas tudinho. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado, pregar o evangelho a toda criatura, começou a se cumprir. Né? Marcos 16,15. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos para o tópico 2.2, contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Então, aquilo que eu estava falando anteriormente, não fazia o menor sentido eles chegarem em uma região que tinha cultura grega e falar do Messias, falar de Jesus lá do Antigo Testamento. Não fazia sentido. Lucas nos conta que eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus. Vamos ler novamente Atos 11:20. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Esse destaque é muito importante. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Às vezes o escritor da revista vai repetindo a mesma coisa, né? Fica cansativo. Enfim, vamos avançar. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido, porque isso não faria sentido para aquele público. Então, eu já expliquei isso aqui, né? Aqui no caso eu adiantei na lição, não fazia o menor sentido chegar para os gregos, de cultura grega, que adoravam outros deuses, adoravam Zeus, Apolo, Afrodite, enfim, os deuses deles, e aí falar de Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. Não tinha lógica, eles não iam entender a mensagem. Diferente dos judeus e samaritanos que já esperavam o Messias, os gentios não tinham essa mesma expectativa. Vamos ler aqui Atos 2,36, só para a gente entender como que funcionava a pregação para os judeus. Diz assim, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ele usa a palavra Cristo aqui, é a mesma palavra Messias do hebraico, né? Messias do hebraico, Cristo do grego, dizendo o quê? Que Jesus é o prometido, é o Messias prometido, lá do Antigo Testamento. Então isso fazia sentido para os judeus. Além disso, esses cristãos também não mencionam costumes judaicos, como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Então, sim, a circuncisão era específico para os judeus. Não fazia sentido também falar de circuncisão, explicar essa questão do judaísmo, né, para o público grego, porque o problema dos judaizantes, que a gente observa principalmente no início da igreja ali em Jerusalém e também na carta de Paulo aos Gálatas, está dentro de um contexto mais judaico, porque eles queriam que as pessoas vivessem, né, como se fosse no Antigo Testamento, com a cultura judaica, e depois crescem em Jesus como Salvador. Esse problema não tinha entre os gregos, porque os gregos não tinham esse conhecimento da religião judaica. A religião deles era outra totalmente diferente, né? Então, em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor. Ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar os seus falsos deuses e se voltar para o único e verdadeiro Senhor. Aqui a abordagem é outra. Eles apresentam Jesus como Senhor de todas as coisas, o dono de todas as coisas. Vocês estão procurando um Deus para adorar, como Paulo fez lá em Atenas? Nós temos aqui um altar ao Deus desconhecido, aí Paulo faz a ponte para o Evangelho. Esse Deus desconhecido é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e tal. Aí ele começa a fazer uma pregação que chama a atenção dos gregos. Vamos ler aqui Atos 14, versículo 15. E dizendo, senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos o que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Aqui nessa passagem, nós temos o contexto em que Paulo está na região, acho que de Listra, lá no capítulo 14, e nesse momento aqui, eles chegaram lá e fizeram um milagre, né? Paulo está acompanhado, acho que é de Barnabé e Apolo, se não me engano. Eles realizaram um milagre, e quando as pessoas viram isso, pensaram assim, os deuses estão entre nós, e ainda deram os nomes dos deuses para eles, né?
Acho que Paulo foi chamado de Júpiter, o outro foi chamado de Mercúrio, enfim. Dá uma lida no texto para você entender melhor isso aí. Só que aí quando Paulo vê aquela situação, né, deles sendo tratados como deuses, eles levaram animais para serem sacrificados e tudo mais, Paulo fala, não, para com isso, não para, nós somos homens como vocês e tal. Aí ele fala, anunciamos, né, essas verdades aqui para que vocês se convertam das vaidades, né, ou seja, abandone o pecado, né, e aí fala do Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Então a abordagem do evangelho era nesse sentido, de apresentar um Deus verdadeiro. Esses deuses que vocês adoram aí, eles não são verdadeiros, eles não existem, vocês estão adorando uma imagem só, não existe. O Deus que existe, o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, é esse Deus que nós servimos. Aí ele fazia a apresentação do Evangelho, sem necessariamente citar o Antigo Testamento. Não é que era proibido, eles podiam citar o Antigo Testamento, podiam falar da Torá, da promessa do Messias, enfim. Mas o objetivo principal era apresentar Jesus como o Senhor de todas as coisas. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o Evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. Então, sim, né, a mensagem ela não precisa ser modificada. A gente não precisa modificar o evangelho, a gente não precisa mutilar o evangelho para alcançar as pessoas. Isso não faz o menor sentido. A gente prega o evangelho como ele é, da forma que ele é, do jeito que ele é, mas específico para aquela cultura, né, adaptado para aquela cultura, para que as pessoas tenham uma compreensão de quem é Jesus. Então, isso aqui é algo que a gente precisa colocar em prática, né? Quem trabalha com missões estuda isso aqui em detalhes, né? Você chega num povo que tem uma cultura diferente, não necessariamente você vai mudar aquela cultura, você vai adaptar o evangelho àquela cultura, mas sem mudar a essência do evangelho. Vamos para o tópico 3, uma igreja que forma discípulos. 3.1, a base do discipulado. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Vamos ler Atos capítulo 11, versículo 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Então, sim, Barnabé chegou naquela região e se alegrou, né? Ele viu que ali tinha uma igreja formada. Ele viu que as pessoas tinham um propósito. Ele viu que o evangelho estava se expandindo naquela cidade. Como homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Vamos ler Atos 11, 24? Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, assim, Barnabé, ele era exemplar, né? Ele tinha um comportamento diferente, ele era exemplar, cheio do Espírito Santo, e ali ele conquistou aquelas pessoas, né, e liderou aquela igreja, né? Depois o texto diz que Barnabé foi buscar Paulo em Tarso, né? Ele vai chamar Paulo para que Paulo ajude ele ali. Paulo fica mais de 1 ano pregando o evangelho em Antioquia junto com Barnabé. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nesta missão. Então, o que o texto bíblico cita Saulo, no caso é Paulo, tá? É só um parêntese aqui, tem gente que acha que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, só que isso não faz sentido, isso não tem base bíblica. Observe que mesmo depois de convertido, ele continua sendo chamado de Saulo. Por quê? Saulo vem de Saul, é o nome judeu dele. Paulo já é o nome mais adaptado para a língua grega. Então não é um outro nome, é o mesmo nome. Um é um pouco mais judeu, né, mais da língua hebraica, né, Saulo, e o outro é Paulo. Observe que a partir do capítulo 13, que começa as viagens missionárias de Paulo, ele não é mais chamado de Saulo, ele é chamado de Paulo o tempo todo, porque a partir dali ele sempre vai estar presente nas regiões, né, fora da Judéia, entre os gregos. E aí o que a gente observa? Barnabé viu que aquela igreja estava crescendo, viu que sozinho não ia dar conta, e aí ele foi buscar Paulo. Falou, Paulo, vem aqui comigo, né, vamos liderar essa igreja, vamos discipular essa igreja, vamos ensinar essa igreja. E Paulo fica lá 1 ano pregando. Depois, aquela igreja envia eles como missionários, né? Então, a gente observa que a igreja cresce, desenvolve de forma bem organizada, estruturada, né, firmada na palavra de Deus. E assim foi feito. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente.
Então o evangelho ele cresceu ali de forma organizada, estruturada, e o ensino da palavra estava presente. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las. Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e conhecimento. Isso aqui é uma verdade, né? A gente sempre comenta, né, que a Assembleia de Deus ganha muito, mas, né, perde muito também, não consegue segurar as pessoas. Eu acho que é por causa da nossa abordagem. Não é que ela esteja errada, mas assim, a nossa abordagem ela é muito da questão do apelo, né? A gente faz o apelo, a pessoa vai lá na frente, ajoelha, aí a gente ora, glória a Deus, aleluia, as pessoas se converteram. Só que assim, uma boa parte das pessoas que vão lá na frente, elas não se converteram. Elas foram pela emoção, foram pela pressão, entende? Assim, alguns vão realmente arrependidos, alguns vão chorando, alguns vão realmente e se convertem naquele momento ali. No entanto, eu acredito que uma boa parte não se converte naquele momento. E quando a pessoa se afasta da igreja, sai da igreja, a gente fala, fulano desviou. Não, ela nunca se converteu. Ela nunca entendeu o evangelho. Entende? Porque ela foi da igreja. Estava num momento um pouco mais sensível, né? Então a mensagem de certa forma tocou ali, a pessoa foi lá na frente, recebeu a oração, mas ali ela não compreendeu o evangelho de forma plena. E aí depois ela simplesmente se afasta e nem sabe o motivo, não sabe nem por que se converteu, não sabe nem por que se afastou. Né? Então assim, a conversão verdadeira, ela vem a partir do conhecimento do evangelho. Aquelas pessoas que vão lá na frente, a gente não tem que ver elas como pessoas que já estão convertidas e está tudo ok. Não, a gente tem que ver aquelas pessoas ali como pessoas que estão sedentas pelo evangelho. E agora nós temos a oportunidade de apresentar o evangelho de forma muito mais detalhada, mais organizada. Se na sua igreja tiver uma classe de discipulado e essa pessoa participar, maravilha. Se não tem discipulado ou se a pessoa não vai para o discipulado por algum motivo, faça um discipulado individual com essa pessoa. Pergunta se pode ir na casa dela para ensinar a palavra, para explicar a palavra para ela. Entende? Assim, tem que ter. É obrigatório ter esse ensino da palavra de Deus para o novo convertido. Não é uma opção. Isso é bíblico, está na Bíblia, funciona assim. Entende? Não é opção. A igreja faz se quiser. Não, não faz se quiser, não. Tem que fazer. Jesus falou assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando. O ensino foi comissionado por Jesus também. A igreja tem essa obrigação de ensinar a palavra. E muitas vezes a pessoa se converte depois desse ensino, organizado, estruturado. Eu já vi algumas igrejas que têm isso de forma bem organizada. Todas as pessoas que se convertem, elas têm ali ao lado um discipulador, alguém dentro da igreja, que é um crente mais antigo, que passa por um treinamento para ser um discipulador e acompanha aquele novo convertido de forma individual. Nos dias de hoje, pega o número do WhatsApp, conversa, enfim, manda mensagem. Essa igreja especificamente que eu estou dando o exemplo aqui, ela trabalha no formato de célula, né? Então a pessoa já é vinculada a uma célula, entende? Passa por um discipulado até chegar no batismo. Então tem toda uma programação para a pessoa batizar. Eu acho um trabalho muito bonito, assim. A Assembleia de Deus, infelizmente, é um pouco bagunçado. Nem todas, tá? Talvez a sua igreja aí tenha uma estrutura diferente, mas a maioria das que eu passei, que eu vi na prática, igrejas assim que a pessoa simplesmente vai lá, aceita Jesus e vai para a igreja se quiser depois ela não vai mais, ninguém dá atenção, ninguém liga, ninguém pergunta o motivo. Enfim, é um negócio, às vezes, assim, infelizmente, é um pouco bagunçado. Né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Alguém pode questionar, né? Mas a Assembleia de Deus cresce muito, como que você explica esse crescimento mesmo sendo bagunçado? Porque simplesmente o volume é grande, entende? Então assim, tu pega uma igreja que faz um discipulado com 100 pessoas e segura 80, tem 80 crentes agora, beleza. Aí tu pega a Assembleia de Deus, que sei lá, tem 1000 pessoas que se convertem, desses 1000 fica 200. Aí você fala assim, nossa, ganhou 200, a outra só ganhou 80. Só que a outra foi 80 de 100, a nossa é 200 de 1000. Entende? É diferente, tem um tem um aproveitamento de 80%, o outro tem um aproveitamento de 20%. Eu estou chutando valores, tá, gente? Isso aqui não é uma estatística oficial, nada disso, estou chutando valores. Só estou dizendo que, às vezes, a gente cresce porque a gente já é grande, já é maior do que os outros, e muitas pessoas se convertem na Assembleia de Deus, mas se a gente for ver a porcentagem das pessoas que permanecem, é muito baixo, porque não tem esse discipulado estruturado. Eu acho que a gente precisa rever isso de forma individual mesmo. Você que está me ouvindo, se a sua igreja tem esse discipulado, parabéns, maravilha. Se não tem, comece a pensar em fazer. Vamos lá, vamos avançar aqui. O crescimento saudável só é possível por meio da obra da evangelização e do discipulado. Só acontece assim. Tá? Para ser saudável, para ser um crescimento realmente sustentável a longo prazo, tem que ter os dois. 3.2. Denominados de cristãos. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos.
crentes, discípulos e santos. Né? Atos 1,16, homens irmãos. Nem vou ler o versículo todo, aqui é só para exemplificar. Né? Então, isso aqui é a maneira que as pessoas se dirigiam aos crentes naquela época. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho. Então, várias passagens aí vão citar, né, os crentes como os que pertencem ao caminho. E agora, em Antioquia, são chamados de cristãos. Né? Vamos ler aqui 11:26. Né? Diz assim, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, cristão significa pessoas de Cristo. Se segue Cristo, é um cristão. São pequenos cristos, representantes de Cristo, embaixadores de Cristo. Isso que nós somos. Então, por isso que a gente tem que ter um bom comportamento. 3.3, a identidade cristã. O que realmente define o cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. Se você for observar as estatísticas religiosas do Brasil, você vai ver que mais de 90% da população é cristã. É cristão. Tipo, o Brasil é um país cristão. Mas na prática, quantos cristãos realmente tem no Brasil? Que vive na prática, entende? Que faz isso realmente com uma atitude, com um comportamento. Então, ser um cristão não é simplesmente ter o nome de cristão ou pertencer à igreja, mas ter um comportamento diferente. Embora alguns estudiosos acreditem que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os primeiros crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela igreja. Então, assim, independente do motivo da origem do nome, né, a palavra cristão realmente, né, ficou, né, e até hoje nós, né, somos chamados de cristãos. Né, isso é muito bom, o significado é bom. E também fica evidente, né, a empolgação que aqueles crentes tinham ali naquela cidade de pregar o evangelho, dar testemunho, né, o movimento que eles fizeram ali. Isso foi algo extraordinário. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos 26:28 e 1 Pedro 4:16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado e receber a salvação como um presente de Deus, dado pela sua graça. Então, ser cristão não é muito mais do que simplesmente viver uma filosofia de vida. Não é isso. É realmente uma entrega completa a Deus e um comportamento totalmente diferenciado. Tá? Vamos ler aqui Atos 26, verso 28. E disse Agripa a Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Aqui alguns acreditam que ele está sendo irônico, né? Mas enfim, não vou entrar em detalhes. 1 Pedro 4,16, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então aqui Pedro está falando de perseguição, né? Muitos são perseguidos. Se você for perseguido por qualquer outra coisa, é vergonhoso. Mas se for porque você é um cristão, ou seja, porque você é um representante de Cristo, aí, meu amigo, não se envergonhe. Glorifica a Deus, porque isso é bênção para a sua vida. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue, por meio da igreja, a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo de que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Bem, aqui essa conclusão deixou uma lição muito boa para nós, né, seguindo o exemplo ali da igreja de Jerusalém, uma igreja que pregou o evangelho, que enviou missionários. E, enfim, né, ele colocou assim, que é a providência de Deus que faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos não alcançados. Eu vou dar um exemplo aqui de William Carey. Eu li a história dele há muito tempo atrás, de forma bem resumida, mas algo bem interessante me tocou nessa história. Né? O pessoal chama William Carey de pai das missões modernas. Se não me engano, tem um filme que retrata a vida dele. Eu não assisti ainda, vou dar uma pesquisada aqui. William Carey, ele era, se eu não me engano, presbiteriano, ou era batista, não lembro. E, enfim, era de uma igreja calvinista. E ele sentiu o desejo de pregar o evangelho na Índia. E os colegas deles falaram assim, não, se Deus... né, elegeu o pessoal da Índia para salvação, de alguma forma Deus vai fazer o evangelho chegar lá, a gente não precisa se preocupar com isso. Olha só o pensamento deles. Não estou dizendo que o calvinismo é assim de maneira oficial e tal, não é isso. Só estou dizendo que muitos calvinistas daquela época de William Carey, né, não estavam muito preocupados em levar o evangelho, porque se Deus elegeu, ele vai dar um jeito. Mas o jeito é justamente esse, nós tomarmos a decisão de ir. Por isso que o escritor da revista colocou assim, quem deseja fazer, Deus capacita.
Então William Carey falou, não, eu vou para a Índia, eu vou pregar o evangelho lá. E ele saiu da Inglaterra, foi para a Índia, nunca mais voltou para a Inglaterra, ficou lá na Índia a vida inteira, morreu lá e ele fez algo extraordinário lá. Né? Na Índia tinha um hábito, nessa região que ele foi, de quando morria o homem, a mulher do homem, a viúva, era queimada viva junto com o corpo do morto. Justamente porque aquela sociedade não queria ter aquele peso daquela viúva, de cuidar dela. Isso era algo cruel que acontecia naquela sociedade. Não era na Índia inteira, eu acho que era só naquela região que ele estava, né? Tinha essa cultura. Né? E aí ele chegou lá e mudou isso por completo, ele acabou com isso. Né? Através da pregação do evangelho, fez uma grande obra lá. Então é isso, entende? Deus capacita pessoas simples, anônimas, né? Para fazer a diferença, para chegar numa região, no bairro e pregar o evangelho e mudar aquelas pessoas para melhor, no sentido de que realmente a sociedade muda para melhor. Né? O evangelho, quando ele chega no local, né, até os ímpios são abençoados. Só tem 10 crentes naquela região, mas os 10 crentes ali é suficiente para abençoar uma região que tem mais de 1000 pessoas. Porque muda por completo a região, muda por completo o comportamento das pessoas. Então o evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê, né? Então assim, ele vai transformar as pessoas, vai transformar a sociedade, né? E vai garantir a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é o mais importante. Amém? Então é isso, eu encerro aqui, né, que nós possamos orar, pedir a capacitação do Espírito Santo para pregar o evangelho e levar essa mensagem a todos que precisam. Então aqui a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja, né, encerrando aqui a nossa aula. Mais uma vez lembrando do nosso site ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp que você pode mandar mensagem, né, o nosso conteúdo slide, o nosso aplicativo na plataforma EBD em Foco. Você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.